Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com as mulheres, com os pais, com mães, com empreendedoras, com a família. Eu quero passar um pouco para vocês do que eu tenho vivido, do que eu tenho presenciado com a palavra de Deus e assim, quem sabe, ajudar você com as minhas experiências, com os meus insights, com tudo. Quero bater um papo. E se você gosta das coisas que acontecem aqui no canal, das mensagens, tudo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe com quem você fala assim, poxa, vai ajudar tal pessoa, vai lá, compartilha com ela. Isso nos ajuda, principalmente a mim, né? Isso me ajuda para poder saber que eu tô fazendo a diferença em algum momento. E por conta disso, é o que eu quero falar com vocês hoje de um livro que eu li chamado Uma Oração para Curar os Seus Medos. Tá aqui. De Debra Englund, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o nome do livro. Gente, faz um tempo que eu tinha lido esse livro. E quando eu li esse livro, eu estava passando por uma situação, como eu vou dizer, uma situação de autodescoberta. Então eu estava tentando entender muita coisa, por que muita coisa dentro da minha vida ficava travado, né? Eu não conseguia ir adiante, eu não conseguia seguir. Chegava em certo ponto, eu parava, eu ficava estagnada, eu tinha medo, eu não queria. E uma das coisas, para vocês terem ideia, era justamente isso: é gravar, é falar com a outra pessoa, né? Tudo bem, eu não tô te vendo, né? Mas essa situação assim do que você vai pensar, o que tá acontecendo? Será que tá gostando? Será que não tá gostando? Será que eu tô fazendo diferença? Será que eu não tô fazendo a diferença? Sabe, essas coisas assim ficavam na minha cabeça e aí eu ficava assim, quer saber? Não vou fazer, não vou falar, vou ficar quieta no meu canto. Pra quê? Não vou fazer nada disso. Para vocês terem uma ideia, eu conheço a rede marketing digital, todas essas coisas assim de youtuber, desde 2015. E eu sempre tentei, né? Mas quando tinha que fazer vídeo, gravar, falar, eu bloqueava. Eu bloqueava de tal maneira que eu não conseguia. Até hoje, para mim, ainda é muito difícil. O que eu tenho feito aqui dentro desse canal é um desafio muito grande para mim. É uma quebra de barreira muito grande. Eu simplesmente vou lá e vou, sabe? Vou. Tanto é que assim, os meus vídeos eles não têm edição e é muito engraçado porque eu gravo, posto e não olho. Justamente porque se eu for começar a olhar, eu vou fazer assim, ai, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. É certo, até seria interessante eu fazer tudo isso, mas a minha cobrança, eu me cobraria de tal forma que eu iria falar assim, não tá legal, não vou fazer mais. Você consegue compreender isso? E aí eu fui descobrindo várias coisas, né, que estavam me bloqueando, que estavam me paralisando. Quem já passou por isso? Quando você começa, você tá fazendo um projeto e tá indo, e de repente bloqueia. Você não vai nem para frente, nem para trás, fica ali. E aí aquilo dali vai diminuindo de tal forma que você de repente, quando percebe, acabou. Onde foi? Parou. E através desse livro, eu comecei a buscar respostas. E o livro, né, uma oração para curar os seus medos. E a oração é assim, ó. Por favor,
cure todos os meus pensamentos baseados no medo. É isso. É assim, Espírito Santo, por favor, cure todos os meus pensamentos baseados no medo. Mas o que tem a ver isso? Aí é que tá o interessante. Quando eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu tinha medo de gravar, de falar, de fazer vídeo, de postar. Por quê? Porque eu tinha um medo que estava enraizado. Mas essa raiz, que raiz que era? Ah, é a raiz da rejeição. É a raiz de o que será que vão pensar? Mas vão falar que eu virei blogueirinha. Vão falar de mim, vão fazer. Você entende então que existe um medo que não era só o medo de postar o vídeo. Tinha uma raiz, tinha um significado mais profundo. E quando eu descobri esse significado mais profundo, é como se tivesse várias raízes, ramificações que foram me levando a descobrir mais coisas sobre mim. Por exemplo, tá, mas se você tem essa rejeição, você tem medo de ser rejeitada, por quê? O que aconteceu? O que te levou a pensar que você poderia ser rejeitada? E aí você começa a fazer um trabalhar dentro de você, fazendo um autoconhecimento, uma autoanálise. E aí quando você começa a fazer isso, as coisas começam a vir à tona e se preparem. Porque quando você começa a fazer essas coisas, tudo começa a vir à tona e você começa a não entender bem a primeira parte. Você começa a não entender porque tudo aquilo está acontecendo com você. Porque se você para pensar, é uma oração, é uma frase, mas de 4 linhas, de 3 linhas. Mas quando você faz essa oração com fé, genuinamente, de coração aberto, o Espírito Santo ele começa a trabalhar ali, ó, no seu coração, e ele vai trabalhando, ele vai tirando, ele vai cavando, e aí vai trazendo à tona tudo aquilo que você nem sequer imaginava. Então, foram essas coisas que vieram acontecendo comigo. E quando eu comecei a descobrir algumas coisas que me paralisavam, que me impediam, ou que me frustravam, que me deixavam irritada, eu comecei a ir atrás. Eu falava assim, eu não posso ficar assim. Eu não quero ser assim. Eu tenho que trabalhar dentro de mim, eu tenho que ser uma pessoa melhor. E a nossa vida é evolução. Nós temos que evoluir cada dia mais. Nós não somos perfeitos. Nós não temos a santidade, nós não somos santos, nós somos justificados, né? Nós estamos em busca da santidade. Então, nós ainda temos muitas coisas entulhadas dentro de nós que nos impede de ver a beleza da vida, que nos impede de fazer o melhor para Deus. O que está impedindo você hoje? Ah, eu tenho medo de altura. Você tem medo de altura por quê? Sabe, a gente, muitas coisas que acontecem com a gente não pergunta o porquê. Mas por que isso acontece comigo? Ou então, muitas vezes, a gente fica assim, eu não quero saber. Ah, eu não quero saber disso daí, não. E aí você começa a levar uma vida sem sentido. Ah, mas qual é o sentido da vida? É crescer. É evoluir.
E essa evolução é uma evolução que vem de dentro para fora. Porque quando você começa a tirar tudo aquilo que não provém da natureza, da santidade, Deus ele vai enchendo você com as coisas dele. É muito louco isso. É louco demais. Uma das coisas que, quando eu comecei a perder o medo de falar, de fazer vídeos e falar essas coisas assim, a primeira coisa que Deus ele colocou no meu coração é: abra sua boca e fale da minha palavra. Porque eu poderia vir aqui e falar de um monte de coisa. Se você pega e abre o YouTube, o que você mais vê é gente falando asneira, gente falando um monte de coisa, de tudo. Eu poderia vir aqui falar com você sobre marketing digital. Eu poderia vir aqui falar com você sobre como faturar tanto por mês. Não é isso que eles falam? Poderia. Mas a primeira coisa que ele falou é: abra tua boca e fale sobre mim. Fale daquilo que eu tenho feito na sua vida. Fale daquilo que eu tenho feito no seu casamento, na sua família. Fale. Eu abri espaço para você falar sobre mim. Olha que maluco. Então, quando eu venho aqui e converso com vocês, tenho esse papo aí de 15 minutos, 10 minutos com vocês, vocês podem ter certeza que Deus primeiro falou comigo. Ele primeiro já me orientou em tudo. E aí eu faço e já não tenho esse medo. Então eu proponho a você, eu te desafio a você se olhar, olha para você e fala assim: o que eu tenho medo? O que está me paralisando para seguir? O que está me paralisando para eu não alcançar aquilo que eu anseio? O que eu estou fazendo que está me impedindo de ter sucesso? De ter uma família abençoada, de ter filhos abençoados, de ter um ministério abençoado. O que eu estou fazendo? E aí você faz a oração: Espírito Santo, por favor, cure todos os meus pensamentos baseados no medo. E espere, que você vai ver mudanças extraordinárias na sua vida. Tá preparada? Tá preparado? Então, mãos à obra.